Oi, 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 pessoal, tudo bem? Vou guardar um pouquinho assim enquanto vocês vão entrando. Vou chamar a Thaís aqui também para participar com a gente. Esperar um pouquinho. Conversar um pouco aí sobre esse assunto tão importante, né? De pensamento computacional. A gente tá aqui bem ansiosa para isso. Oi, Gui! Oi, Vivi! Vou aguardar aí um pouquinho, pessoal, chegar na nossa live. A gente tá criando aí esse movimento, gente, dessas quintas-feiras. A gente sempre trazer um tema aí pra vocês importante. Então hoje a gente tá trazendo um tema bem bacana aí. Essas sagas enquanto pesquisadoras. Vamos ver, deixa eu aceitar a Thaís aqui pra gente poder conversar. Ah, chegou a Thaís. Deixa eu subir um pouco. Oiê! Oi, tudo bem, amiga? Peraí, deixa eu baixar aqui a câmera, que eu acho Eu que ela tá também, muito. porque quando divide a tela a gente fica meio oi, oi. E aí, tudo em ordem? Tudo em ordem. Vamos lá para mais uma live. Vamos Matar a curiosidade lá. desse povo aí sobre tecnologias. Sim, tô chamando mais algumas pessoas. Pessoal, se vocês conhecerem alguém, manda no aviãozinho. Olha, eu dando uma de influencer. Vamos chamar as pessoas pra live. Deixa seu E like. O que mais? Deixa seu like. deixe seu like. Já vamos adiantar que as próximas lives acontecerão pelo YouTube, para que fique mais fácil aí pro o acesso de todos. Oi, Elis, boa noite, amiga. Tudo bem? Gente, o mesmo esquema da outra, a gente. Vocês podem ir deixando comentários, né? A gente vai ter um momento finalzinho ali de algumas dúvidas. Diferente da outra, a gente achou melhor fazer um tempo mais reduzido agora, né? Então a gente vai trazer aí uma introdução do pensamento computacional e só que a gente achou melhor quebrar em partes, né? Até porque a gente sabe que aqui no Instagram ele é fácil, rápido, porém requer um pouco da atenção específica para cá e a gente entende que a rotina é corrida aí. Então a gente vai trazer aqui para vocês alguns temas. Oi, Laura, tudo bem? Minha prima linda, maravilhosa. Bom, vamos começar? Porque aí ela vai ficando Bora chata. Quem vai começar. chegando, se precisar, a gente recapitula um pouquinho. O que você acha? Exatamente. Bora começar. Então, vamos começar. O tempo é curto e o assunto é longo. Muito longo. O assunto é muito longo, o Não assunto se é encerra, muito. né? Eu acho que a gente está trazendo Não, assuntos aqui que eles não se encerram, né? não se esgotam, né? A Não. gente tá plantando a sementinha, né, amiga? Plantando. Exatamente. E a ideia é essa, né? Porque tem muita coisa que a gente tem falado, tem discutido, e que apesar delas estarem nomeadas agora, elas já aconteciam, elas já existiam, né? E a gente precisa trazer isso e nomear tudo isso, né? Porque a gente está numa sociedade muito doida, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e principalmente que para quem está em sala de aula, para quem trabalha com isso, dar nomes dá mais segurança para quem tá dentro desse processo. Né? Uma coisa é você fazer isso meio que automatizado, meio que pela prática docente diária. E outra coisa é você fazer isso com intencionalidade. Então, a ideia aqui dessas lives é exatamente que todo mundo consiga colocar intencionalidade nas suas práticas, sejam elas dentro de sala de aula, sejam elas fora de sala de aula, mas é a intencionalidade, né? Não é o fazer por fazer, não é o fazer porque é uma modinha, não é o fazer porque está todo mundo falando que é para fazer, ou está fazendo porque veio uma lei e agora a gente tem que fazer isso. Mas qual a razão disso? Por que disso? E diante disso tudo, Stephanie, já que a gente está falando da razão, do porquê, hoje o nosso tema é pensamento computacional. Você sabe o que é pensamento computacional? Esse era o tema da live. E a Olha, gente tem os aí. corações. Ó, Olha já isso. tem coração subindo. E a pergunta é: diz para mim, o que, que é esse raio desse pensamento computacional? Vamos começar
por essa pergunta polêmica. Muito se escuta, né? Hoje em dia, ainda bem que esse assunto está reverberando aí por vários lugares, mas ainda assim, muitas pessoas não sabem o que é esse conceito. E é muito importante que a gente traga ele. Então, o que que é, né, o pensamento computacional, gente? É como se ele fosse uma estratégia de resolução de problemas. Vamos trazer para o lado mais prático da coisa. Então, é uma forma de pensar, é como a gente pensa para resolver algumas coisas, se assimilando um pouco com o modo de pensar do computador, se a gente parar para pensar, mas do lado humano, né? Como que o humano faz isso muito melhor, né? Então, só que a gente trazer o pensamento computacional para uma resolução de problemas, e isso a gente está falando não somente de escola, tá, gente? Não situações da escola, a gente Da está vida, né? falando isso para É a vida, vida, para qualquer é vida. aspecto da vida. Quem está aqui continua para vocês entenderem, verem exemplos práticos que a gente vai tentar trazer, para que vocês entendam como que isso pode facilitar na organização do dia a dia também e para além da sala de aula, E na obviamente. realidade Então, é pensamento por isso que ele chega na escola, né? Por isso que ele chega na escola. é Porque ele isso. vem da vida. Ele vem da vida. E a necessidade que a vida traz pra gente é onde a gente vai aprender isso? Na escola. Perfeito. É Conhecimento e exatamente saber isso. eles da escola. Então, por isso que ele vem para a escola. Né? Sim, Ele não sai da escola, ele vem para a escola. exato. E muitos estudos, né, Thaís, está vendo também, gente, sobre pensamento computacional muito alinhado com neurociência. Então, estão tendo os estudos relacionados, entendendo também o funcionamento do cérebro e fazendo essa relação com a questão do pensamento computacional para essa estratégia de resolução de problemas, de como a gente lida com problemas do dia a dia, tá? Então, basicamente é isso. Tem alguma coisa para complementar aí, Thaís? Não, então, assim, o Brackman, que é um cara que a gente adora estudar, né? Que ele é doutor em informática da educação, ele fala disso. Ele fala que esse pensamento computacional é uma capacidade distinta, criativa, estratégica da humanidade, em saber lidar com fundamentos que são da computação nas diversas áreas do conhecimento, né? E para que isso? Para identificar e resolver problemas, para, de formas individuais ou colaborativas, ter passos claros para chegar a uma situação onde tanto pessoas quanto máquinas possam resolver. Né? E aí o legal disso tudo é falar que tudo isso vai se originar ainda no século passado, no século XX, não é algo tão antigo assim. Não. E tem dois carinhas que vão começar a ensaiar essa história de pensamento computacional, que também são pessoas que a gente curte estudar. O Papert e o Salomon, que Exato. vão lá em 1971 falar um pouco sobre essa ideia de pensamento computacional, mas ainda não usam esse termo. Sim. Mas lá em 1980, o Papert usa esse termo oficialmente, né? E como é que é o nome daquele livro que a gente precisa indicar para a galera do A Papert? É o Jardim da máquina das... Infância? Não, do Papert Não, não tem é a do máquina Papert, das não. crianças, A Máquina das do, Crianças, do Resnick. do Do Resnick. Resnick, que vai resgatar essa questão do Papert e todo mundo tem que ler. Sim, gente, Todo mundo tem que ler. só para vocês entenderem aqui, quem não está muito por dentro de assuntos de robótica, principalmente, né? Mas que hoje a gente vê que o Papert ele deu a luz para pensamento computacional, inteligência artificial. E aí agora estão resgatando esses estudos, entendendo que ele já falava isso, como a Thaís disse, desde lá dos anos 60. É, quando ele chega no MIT, né, ele começa a estruturar um pouco melhor sobre tudo que ele pensava e tudo que ele acreditava, junto com o Solomon, né? Ele começa a trazer a questão de como que essas crianças aprendem, como que elas dominam essa máquina. Então, para que o computador não trouxesse somente informações, mas que a gente pudesse criar. Gente, a gente está resgatando esse assunto agora, né? A gente É, está em 2024 e agora que a gente está começando a engatar de novo esse assunto de que a gente não quer essas crianças que consumam coisas, a gente quer que elas criem. E aí, lá no MIT, ele conheceu, enfim, o Mitchell Resnick, né? Que ele fala sobre ele fez o livro do Jardim de Infância para a Vida Toda. Ele também é o criador do Scratch, que nada mais é do que um programa, né, de computação, né? Então, para para crianças. na programação, né? Entre adolescentes Exatamente. e E, adolescentes. e aí ele sai do quê? Da linguagem logo, que o Papert trazia um pouco também, tentando já relacionar com essa forma de pensar. Só que aí ele complementou um pouco mais, né? E ele traz o Scratch, vai trazendo outras ferramentas, mas juntos, sempre juntos, né? Porque eles trabalhavam de forma colaborativa lá no MIT. Então, e aí vai surgindo
e colaborando. E aí, quando a gente vê esse Só que livro, gente, a gente indica, tipo, é show de muito. bola. É, Depois eu coloco fica ele aí a aqui pra dica de gente. leitura. Mas Porque, assim, gente, ele mostra, né, Thaís? Ele resgata muito o que sim, o Papert falava sim, sobre como que a gente resolve problemas ou quando a gente pensar que tudo que na vida, se a gente pensasse como as crianças resolvem os problemas, que é ali na brincadeira, ali já estaria na tudo resolvido. manipulação, a vida seria melhor, É, né? Que a gente vai sendo colocado em caixas. E assistam a live do Steam, que aí vocês vão entender como a entendeu gente pode sair das exatamente caixas. sobre isso. É, uma coisa está puxando a outra e é isso que a gente está tentando fazer, links atrás de links. Mas assim, os homens tentaram, mas na realidade, quem fortalece esse conceito, essa estrutura toda de pensamento computacional é uma mulher, é a Janette Wing. E ela vai Sim. popularizar o termo. Então, lá na década de 80, ela vai popularizar esse termo e depois, em 2014, ela vai melhorar esse termo. Ela vai melhorar esse conceito, né? E aí ela vai dizer que é uma combinação de pensamento crítico com fundamento de computação. Aí ela faz pequenas alterações e acrescenta algumas coisas. E aí vem o Brackman de novo, porque o cara sabe das coisas, né? Sabe E ele diz muito. que ela afirma nesses conceitos dela que são processos de pensamentos que estão envolvidos na formulação de problemas que expressam solução de forma eficaz. E de que forma, né, esse pensamento computacional pode resolver os problemas de forma eficaz? E aí ele faz uma comparação que, na realidade, o pensamento computacional, e aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado filosófico, para um pouco do pensamento da lógica aristoteliana, né, que é um dos primeiros pensar aí de organizar o raciocínio. Então, Aristóteles ele vem com essa questão da organização do raciocínio. Ele traz os três princípios da lógica, que eu não vou falar aqui. Quem tiver curiosidade vai procurar. Tem uns vídeos bacanas no YouTube falando sobre isso, sobre a lógica aristotélica. Mas não é o fato, a gente não está falando aqui do que foi, a gente está falando do que está vindo agora. E o Brackman faz essa comparação de que hoje o pensamento computacional é um avanço, é um aprimoramento dessa lógica aristotélica que aconteceu ali tantos milênios, né? Tanto tempo atrás. Mas aí a gente já falou sobre o que é pensamento computacional. Ótimo. Ah, e o Brackman traz mais uma coisa, antes de eu te fazer uma outra pergunta, que eu estou aqui com ela na minha Certo. cabeça já, que não é para a gente. Eu queria te perguntar isso também, Stephanie. O Brackman fala assim: olha, não adianta a gente confundir pensamento computacional com alfabetização digital. Uma coisa, outra coisa é Perfeito. outra coisa. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente tem que entender que o pensamento computacional, gente, ele parte aí de uma questão de computação, até então que é muito atrelado, né, a algumas coisas de computação, porém ele não é letramento digital, porque o letramento digital ele está um pouco além disso. É uma questão de ética, de como que a gente se comporta, de como a gente usa algumas coisas. Então, o letramento digital ele está em outra esfera. Até então que eu só vou jogar aqui, nós temos BNCC Computação e eles são pilares totalmente separados. Claro que eles se complementam, porque Sim. a gente defende, né? Eu vou falar até por mim aqui, eu defendo muito que o pensamento computacional ele passa transversalmente na nossa vida. Então ele não consegue, não necessariamente ele se encaixa dentro de alguma coisa. Ele está, né, num processo cognitivo, né? Então, nesse sentido. Então, por que ele não é letramento digital? Porque ele não é como usar algo, né? Ele é mais uma questão de como a gente resolve algumas coisas. Então, essa é uma grande diferença e a gente precisa começar a separar as caixinhas nesse sentido, para Exatamente. que a gente não consiga usar alguns termos desenfreadamente e de uma maneira equivocada. Então, a gente tem que atribuir o que é para cada um, tá? Então, é Sim. bem importante que a gente se atente. A gente vai trazendo isso em outras lives, vamos trazer uma live de BNC Computação, mas é bem importante que a gente comece a distinguir e entender que o pensamento computacional ele não é letramento digital, até porque ele pode acontecer de Ele uma tem um forma processo, né? desligada. O pensamento Sim, computacional ele tem um processo, ele segue uma formulazinha, vamos dizer assim. E o letramento digital não necessariamente ele está atrelado ou não ao pensamento computacional, né? Porque essa é a pergunta que eu quero te fazer agora. Para saber sobre pensamento computacional, eu preciso entender de computador? Eu preciso ter um computador? Que história não, a gente é não essa? precisa. Gente, o nome pensamento computacional remete muito a, né, para quem olha, Computador. imagina, ah, tá, computador. Então, vamos lá, todo mundo vai virar uma máquina. Não é essa a ideia, tá? É obviamente que ele parte desse princípio,
né, desse sentido aí, de pensar como se fosse um computador, porém, obviamente, o nosso raciocínio é muito maior porque a gente é criativo, a gente tem uma flexibilidade muito melhor para ideias e criações. Só que, por que ele não é vinculado a computador, gente? Porque ele acontece também de forma desplugada. E tá aí a grande cereja do bolo, que a gente fala que Segura pensamento aí, que computacional. você já falou duas vezes esse termo desplugado, e esse termo Tá bom, desplugado é tema de uma outra live, e a gente vai tá encerrar com bom. esses dois assuntos sobre plugado e desplugado, Só entendeu? saibam disso. Ele pode acontecer no computador Pode e acontecer ele no pode computador. acontecer sem computador. E Então tá bom. aí é até engraçado, a gente tem uma comparação que todo mundo fala assim, né? O cérebro humano parece um computador. E realmente é essa ideia. Tanto que o computador Sim, é criado por conta, né, dessas questões de armazenamento de memória que o nosso cérebro tem, exato. né? Mas aí, para quem não nos conhece, nós estudamos juntas, nós fazemos doutorados, são lá na Uninove, a Stephanie no Progep e eu no PPGE, mas a gente já aí tem uma caminhada juntas desde o mestrado. E a Stephanie usa uma comparação muito bacana, que a gente falou sobre pensamento computacional, e como eu falei para vocês agora há pouco, nós temos um passo a passo, algumas regrinhas, algumas coisas que caracterizam o pensamento computacional, né? E a gente compara isso, e a Stephanie fala muito bem sobre isso, sobre uma casa, né? Então a gente ouve muito falar sobre os pilares do pensamento computacional e se compara a uma casa. Té, fala um pouco sobre isso, sobre o que seria essa casa no pensamento computacional, o que seriam esses pilares dentro do pensamento computacional. Então vamos lá, pessoal. Vamos pensar. A gente já falou aqui no começo que é o pensamento computacional. Ele tem uma relação bem grande assim com resolução de problemas. Então vamos pensar num problema. Eu sempre trago esse exemplo da casa porque a casa ela é uma questão que todo mundo sabe, né, o que é minimamente, porque todo mundo vive dentro de uma casa. E uma questão que eu relaciono é com a limpeza dessa casa. Então a gente fala que isso é um problema, né? A gente ainda não consegue limpar ela inteira de uma vez. Então, como que isso acontece? A gente não resolve um problema num piscar de olhos. Então, pegando esse exemplo da limpeza da casa, se a gente pensar, só que, nossa, eu quero essa casa limpa, a gente literalmente senta no sofá e não faz mais nada, porque parece um problema que Enorme. não vai ser resolvido. Enorme. Então, a gente vem com os pilares, tá? Então, vamos se atentar a esses pilares. O primeiro pilar que nós temos, gente, chama decomposição, né? Então, o que seria essa decomposição? Decompor um grande problema em partes menores. Então, a gente decompõe alguma coisa em partes menores. Relacionando com a casa, a gente pode dividir isso em cômodos, né? Então, nós temos uma cozinha, uma sala, enfim, um quarto, banheiro. Então, aí, minimamente, a gente já começa a falar: opa, peraí, então, não precisa limpar tudo de uma vez, a gente consegue fazer algumas etapas. Partindo disso, a gente vem com reconhecimento de padrões, que é com base na nossa experiência, com base na nossa vida, com base em algumas coisas que a gente vai vivenciando e a gente sabe, a gente reconhece padrões para executar algumas coisas. Então vamos pensar de novo aqui na casa. A gente usa os mesmos produtos para limpar o banheiro, para limpar para quem tem quintal, por exemplo. É a mesma coisa que a gente usa. A gente pode pegar uma mangueira e jogar no quarto, tudo no chão, ou não, porque então a gente vai reconhecendo várias coisas da nossa vida que a gente fala, não, peraí, para limpar minimamente cada coisa, a gente tem alguns padrões a serem considerados. Então, beleza, a gente vai reconhecendo padrões para executar essas As coisas. similitudes, né? Aquilo que é Exato. parecido num canto e no outro, que dá para usar Perfeito. aqui, que dá para usar ali, né? Por mais que algumas coisas são muito parecidas, como você disse agora, tem algumas coisas específicas que são só a nossa Sim. bagagem, a nossa vida, que a gente vai falando, nossa, beleza. E aí, nesse momento, a gente entra com abstração, gente. Literalmente no sentido da palavra. A gente tem que abstrair algumas coisas que não são relevantes para executar aquela ação que a gente está ali naquele momento. Então, o que isso quer dizer? Vou trazer um exemplo muito claro na qual a Stephanie aqui que vos fala falha. Se eu estou limpando o quarto e por um motivo eu saio, passo na cozinha e tenho louça, rapidamente eu me disperso, né? E aí, Para lavar a nossa, louça e vou esquece o olhar a quarto. louça. E aí eu não executo nada, não executo nada, porque eu me perco, né? Assim como mesmo se eu estiver no próprio quarto, tô limpando o chão, não adianta eu ficar pensando muito em fronha, em outras coisas que não vão me ajudar a executar de fato o que eu estou executando ali. Então, Foco, foco. é foco, abstrai, tira tudo que vai tirar esse foco que você tá ali. Então, tudo que vai poder te desconcentrar para aquela execução,
você abstrai. E aí a gente chega no algoritmo, que seria o quê? A organização. Como que eu limpo essa casa? Eu limpo por dia? Eu faço cada cômodo num dia? Ou eu tenho uma sequência lógica? Porque eu sempre dou um exemplo assim, quem tem quintal, você não vai limpar de dentro para fora, né? De fora para dentro, você limpa de dentro para fora. Então, você vai pensar, não, eu vou começar do quarto, aqui em casa, por exemplo, quarto, banheiro, sala, cozinha, quintal. É assim que funciona aqui. Ou tem gente que divide por dias e tá tudo bem também. Então, o que seria isso? O passo a passo, né? Então, o que eu faço de cada vez? E aí, isso vai ajudando a gente a organizar e entendendo que os problemas são, eles podem ser resolvidos, né? De maneira tranquila. E um outro exemplo que eu posso trazer aqui, Thaís, é, gente, receita de bolo, né? Quando a gente pensa num bolo, vamos pensar aqui, pessoal, quem estiver aí pode interagir com a gente. Quando a gente está pensando num bolo no bolo por si só. Automaticamente a gente vai pensando em várias coisas que remetem-se a esse bolo. O bolo Aparecem fica várias receitas, não é? Você joga no Google, aparecem milhares um de monte. receitas, você não sabe qual que você quer, e aí começa aquela bagunça. Mas minimamente a gente pensa numa forma, num forno, minimamente, aí assim, a gente já vem o reconhecimento de padrão automaticamente, porque na nossa cabeça a gente vai lembrando de tudo que a gente já viu referente a bolo. Só que aí o bolo fica pronto de uma vez? Infelizmente, se Não. você for comprar, dá certo. Mas se você quer fazer, não, certo? Até se você compra uma massa, ainda assim tem a parte de separar os sólidos dos líquidos. Então também já é uma outra questão. E aí, como a gente decompõe isso? A gente pensa nas partes que esse todo vai acontecer, né? Você não, literalmente, você não vai jogar tudo de uma vez e vai botar Separa na forma. Não é assim os que ingredientes, bate a massa, unta a forma, põe a massa na forma, põe no forno, espera esfriar, desenforma. Decompus, é isso? e Decompus o... come. É, É isso. isso. Faz a calda para depois comer. E, e o reconhecimento de padrão no bolo, gente, é bem simples. Se você tá fazendo um bolo que é de chocolate, adianta você pensar na cenoura se ele é de chocolate. Você não tá falando de bolo de cenoura, você tá falando de bolo de chocolate. E aí, Abstrai o que não está no meu contexto. exato. Aí você vai abstrair isso e vai lembrando também, aí quando a gente vem de reconhecimento de padrão, mais ou menos uma questão de temperatura que você sempre usa, uma questão de tempo minimamente, você vai lembrando. Então você vai trazendo essa bagagem. E aí você aplica a abstração nesse momento que assim, se meu bolo é de tal coisa, pra que eu tô pensando numa calda que não tem nada a ver? Não, esquece isso, né? Esquece. Depois, se você quiser fazer, tá tudo bem. Mas enquanto você tá mexendo na massa, adianta você querer fazer a cobertura? Né? Então não adianta. Então você abstrai. E o algoritmo, gente, é a receita, né? A receita é o nosso exemplo mais claro de algoritmo que nós temos aí para a Que vida, tá? é a Então uma ordem, é a receita sequência. é o passo a passo, é o que facilita. E às vezes até a receita, né, Thaís? Dependendo da É. receita que a gente pega, ela já traz algumas orientações que ele fala, primeiro bate só os sólidos, depois mistura os líquidos. Então, já acontece. A galera aqui tá curtindo, tá visualizando exemplos. Você sabe que eu vou te trazer um exemplo de vida. A gente adora. Eu, quando tinha tempo, eu adorava assistir aqueles programas de final de tarde, sabe? Aquele programa que a gente assiste e anota a receita. E às vezes, esses dias atrás eu fui resgatar umas receitas que ou eu anotava só os ingredientes, ou eu anotava só